Boa noite. Estão vendo a apresentação? Estão, né? Mais um minutinho e aí a gente já começa. Mais uma galerinha entrando. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse fim de tarde. Sextou, né? Uhum. Sextou. Tô. Tenho certeza que teremos aqui só gente empolgada, só gente animada, com aquele senso de que o dia tá começando, sabe? Não, com certeza. Animados. Ainda mais que agora tá dando uma esquentadinha. Hoje não foi mais aquele frio dos últimos dias, que olha, É mesmo, viu? deu uma animadinha. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente já pode ir começando. E vai ficar gravado também, então depois a gente vai colocar no YouTube esse bate-papo. Depois quem quiser rever e anotar os insights que a gente tiver aqui hoje, vai ficar tudo disponível lá no YouTube da TUS, tá? Bom, vou começar aqui então, apresentando mais a Raimara, porque eu e o Elias, a gente só abriu o Instagram aqui da TUS, que mais tem é vídeo meu e do Elias lá. Mas, bom, vou dar uma apresentação rapidinha minha e do Elias. Eu sou a Tainá, eu sou advogada já há 4 anos e eu atuo na parte de inovação aqui com o pessoal da TUS. E o Elias é o nosso CEO aqui do Grupo Care. Então, para quem não sabe, a TUS ela faz parte do Grupo Care. E o Grupo Care está aí há mais de 12 anos no mercado de tecnologia.
E hoje a gente chamou a Raimara para conversar um pouco com a gente vamos dizer, uma minissérie de IA na prática, vou ver se eu posso chamar assim, mas alguns episódios de entender um pouco mais na prática. Então, a gente traz muito ali o conceito, né, de IA no jurídico, em escritórios, departamentos. A gente quer trazer um pouco mais de como isso está acontecendo mesmo. Então, a gente trouxe a Raimara, que ela tem aí essa experiência dela na parte de controladoria jurídica, né? Ela é gerente de controladoria jurídica e de legal ops. Então, ela consegue, mais do que ninguém, trazer para a gente informações ali e insights na prática de como ela atua com dados e nesse boom de IA, né? O que ela está sentindo ali de escritório, né? Então, como ela atua em escritório, é bem legal a gente trazer ali insights de como que está sendo essa aderência ali na questão de análise de dados, que é uma coisa que eu já iniciando já no objetivo, que não existe ali, pode existir dados sem IA, mas não existe IA sem dados, né? Então é uma coisa que a gente, como para começar a falar sobre IA no jurídico e começar a falar um pouco de IA no contexto geral, a gente tem que falar um pouco de dados. Então, quanto isso é importante, na verdade, essencial ter ali uma base de dados organizada, atuada, e então a gente nada mais justo do que chamar a Raimara, que está com a gente aí um tempinho também. E aí agora eu vou trazer um pouquinho aqui dos pontos, enfim, do que a gente vai falar. Aqui eu vou tirar a apresentação, tá? Para a gente ter mais um bate-papo. Acho que o intuito é justamente esse, não ficar nada maçante, realmente a gente entender um pouquinho, trazer experiências e ser de fato um bate-papo mais leve sobre a parte de gestão de dados, tá? Vou tirar aqui a apresentação para deixar a nossa cara em destaque. Para ficar melhor conversar, que eu já não estava conseguindo ver, eu estava aqui falando, eu não estava conseguindo olhar aqui as expressões, será que eu não estou... Mas é isso. Raimara, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, eu acho que seria legal também. Imagina, obrigada, Tainá, obrigada, Elias. Eu quero começar só agradecendo o convite. É muito bom. Eu falo que um dos presentes que eu tenho nessa minha caminhada aí são os profissionais e pessoas que eu acabo adquirindo, né? Eu falo que eu adquiro essas pessoas porque eu meio que realmente passa a fazer parte de mim, assim, mesmo. E sou advogada, só não vou dizer quanto tempo, porque eu acho que não precisa. A gente pode pular essa parte. E Eu eu tô no falo. meu limite também para falar, daqui a pouco não dá mais para falar. Mas eu gosto de falar que sou advogada porque, apesar de parecer óbvio quando você fala de controladoria jurídica e legal ops, muito porque, como tem o barra legal ops, poderia ser, né, que eu não fosse advogada para ir atuando na área. Então, já que é uma área multidisciplinar. Então, eu faço questão de dizer que sou, não porque isso tem alguma importância, é só porque, como eu poderia ser uma engenheira, né, de informação, poderia ser engenheira de produção, poderia ser um analista de dados, eu poderia ser outras coisas, estar na área, mas sou advogada que acabei me especializando nesta área e, por consequência, entrei no universo de dados, que é o tema aqui do nosso bate-papo. Eu vou aproveitar a jurisprudência e não vou falar a idade também, né? Então, assim, Não sou mas advogada, mas já tenho prática, pelo que dá para ver, né? exatamente, assim, a barba branca não me deixa esconder muito a idade, assim. Mas bem, como a Tainá já apresentou, eu sou CEO aqui do Grupo Care. Para nós é um prazer, Raimara, ter você aqui. Da mesma forma como você foi adquirindo profissionais ao longo da vida, para a gente também, né? As pessoas passam pela nossa vida como clientes e muitos deles se transformam amigos, colegas, companheiros, e isso é o que a gente sente, tendo uma parceria tão saudável com você, assim. Então, do primeiro ponto pessoas competentes atraem pessoas competentes. Acho que eu posso abrir dessa forma falando assim. É muito bom conversar com pessoas que falam a mesma língua, estão no mesmo propósito e querem um objetivo único. A gente se estapeia nas reuniões em prol de algo melhor, mas assim, tudo super profissional e é muito saudável. E eu acho que a Tainá é a melhor host para puxar esse assunto. Estou aqui para colaborar no que eu puder. A minha formação é diferente da de vocês, né? Sou administrador
economista e atuo como CEO. Então, a minha colaboração aqui é a minha experiência na área de tecnologia e como isso tem influenciado no mercado jurídico de uma forma bastante sensível. E acho que a gente pode dizer, né, como a Tainá antecipou, quando a gente fala de é, IA, tem muita gente esquecendo que para você ter IA, você tem um passinho antes, que é conhecer dados, saber diferenciar a diferença entre dados e informação, que é uma Uhum. grande briga que também que a gente encontra por diversas vezes durante as nossas andanças. Depois, causalidade versus consequência, coisas do tipo. Tem pessoas que, o número mostra isso. Não, não necessariamente. Né? Uhum. Correlação não é causalidade e vice-versa. E eu acho que esse é o ponto. E uma das Sim. provocações que eu já me permito fazer aqui, para a gente começar a entrar mais no assunto, o que vocês acham sobre os profissionais hoje, independente da área, mas aqui, aproveitando que a gente está falando mais para o público jurídico, da fluência em tecnologia. Acho que essa é a provocação, né? A gente tinha vários desafios, você tinha que ser fluente em outras línguas, fluente nisso, fluente naquilo, e agora, mais do que nunca, qualquer profissional tem que ser fluente em tecnologia. Eu gostaria de puxar essa provocação para ver o que vocês pensam sobre isso. A fluência em dados, assim, em tecnologia, no mundo do direito especificamente, que é o nosso mundo, ela hoje, ela não é mais uma opção, sabe? Ela é uma necessidade. E eu sinto que isso se dá muito em razão dos clientes que também mudaram. Os clientes dos escritórios mudaram. Hoje, essas tecnologias, essas ferramentas, a automação, a própria IA, já estão dentro dos clientes. Então, se você que atende esses clientes que já vivem este universo e vivem tanto pela natureza da operação, que a gente sabe que a ciência da administração, ela já tem isso, né, essa ideia de dado já antes do direito, só que hoje essa vinda da tecnologia para o direito fez com que a gente olhasse, opa, nós começamos um pouco atrasado com relação às empresas, falando, vamos analisar um dado, vamos tomar uma decisão, vamos fazer uma apresentação com o CEO, isso já existia dentro das empresas, mas para os escritórios de advocacia, que é o universo que eu trabalho, isso é agora. Só que assim, é um agora atrasado. Então, os profissionais do direito precisam correr com relação a isso. Eles precisam falar a mesma língua dos clientes. Você vai chegar numa reunião com um cliente e vai falar que a sua tese é muito boa, ele vai falar: parabéns, você não faz mais que sua obrigação. Mas qual que é o meu ticket médio de condenação? Né? Assim, ele vai começar a te fazer perguntas que a tua tese não vai responder, Exato. Exato. E aí, não né? sei se você Então, tem sentido também, mas o movimento do mercado, cada vez mais, quando a gente fala de departamento jurídico, cada vez mais as empresas têm optado por colocar uma pessoa não jurídica para gerenciar esse departamento. E aí, para exatamente. você falar a língua dessa pessoa, geralmente é números, né? Os resultados Exatamente. e assim, e não em Tem, tese, como foi o seu exemplo. não, tem consultorias, e eu já participei de processos assim com consultorias. Eles entram falando: olha, eu quero um plano de ação, eu quero. Eles começam a falar a linguagem de coisas que se vive na ciência da administração para um advogado que, se não tiver preparado, não tiver fluente neste universo, eu falo: plano de ação? Eu faço Isso. o quê, então? Eu coloco o tópico 1. Como que eu monto isso? Tipo, eu já penso, entende? Como que eu monto um plano de ação? Como que eu vou. Me traz o seu mapeamento de risco. Como eu faço um mapeamento de risco? E aí tudo isso envolve dado, tudo isso envolve informação. E aí a gente já pode começar a falar que é uma coisa que a gente precisa da diferença entre dado e informação. Na equipe, é uma coisa que eu falava assim, sempre falo nas minhas equipes, para as pessoas, se estiverem aqui, podem aí dizer se eu estou mentindo ou não depois, comentar. Não me traga números absolutos. Números absolutos, volumes totais, e isso a gente tira fácil. Isso são números. Isso daí é dado. O que você está me trazendo? O que você está me mostrando aqui? Que tipo de informação? Eu faço o que com isso daqui que você está me entregando? Não, você tem 5.000 processos. E Aí é só puxar um relatório eu ali. tenho, outras pessoas têm, outros escritórios têm. Isso não é informação, né? Isso é um Uhum, dado puro e simples e jogado. Então, uhum. assim, a informação tá bom, eu tenho 5.000 processos, você tem 5.000 processos na carteira e 3.000 deles estão pendentes de encerramento, apesar de já ter um motivo de encerramento. Pronto. Aí eu já tenho uma informação. Então, eu preciso rever meu fluxo de encerramento, de repente não está funcionando.
Então, será que eu tenho que parar e olhar para ali? Então, na prática, e já trazendo um pouco de experiências práticas da diferença de dado e informação, olhando para o universo jurídico, né? Para uma carteira de contencioso, por exemplo. E quando a gente fala aqui, eu estou falando de contencioso, mas se aplica ao consultivo também. E há vários outros temas, mas dado e informação é isso. Correlação e causalidade é outra coisa. E aí, Elis, pode me interrompendo, Tainá, por favor, tá? Imagina. Você está indo super bem. É Acho que ótimo. Tainá e eu podemos sair, não podemos, Tainá? Imagina, por Vou favor, ficar fiquem. de participante apenas, ouvinte. E correlação e causalidade também, porque por vezes, e aí quando a gente está falando dos profissionais que precisam ser fluentes, principalmente líderes, você vai se deparar com pessoas na tua equipe que vão te trazer. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho que a gente se esbarra sempre nisso. Eu não tenho braço. Essa é uma frase que é dita, muito dita, em todas as equipes, não só no jurídico, assim, em todos os universos, mas o jurídico é muito por conta do volume de prazos, de demandas, às vezes, né, que você tem que lidar. E isso é um fato, tá bom? Às vezes é certo, isso, o dado, a informação que está sendo trazida é correta. Realmente tem muito volume de trabalho. Mas a causalidade disso é a falta de braço. Se eu realmente analisar o tratamento dessas tarefas aí, deixa eu ver a tempestividade dessas tarefas, quanto tempo está demorando para você tratar. Será que é mesmo falta de braço ou é falta de organização ou priorização de tarefas? Então, a gente começa a fazer perguntas e começa a analisar o que está sendo trazido. Então, se você é um líder que não é fluente em dado, você vai ser pego de surpresa. E você vai ter que tomar uma decisão com base no que estão te trazendo. Exato. E aí tem dois pontos importantes que você falou sobre liderança, e é super saudável. É, bem, a gente falando assim, você precisa ser fluente em dados ou fluente em informação. Isso pode gerar um peso para quem está ouvindo, de, nossa, eu preciso me aprofundar em como tirar esse dado. Não, existem pessoas capacitadas para fazer isso. O que você precisa saber é interpretar aquilo que estão te dando. Exato. Primeiro, para analisar se aquele dado está certo ou não está, aquela informação está correta ou não. E segundo, para que aí, como alguns profissionais mais experientes sempre nos falam assim, quando você vai subindo na hierarquia dentro de uma empresa, você trabalha menos e ganha mais. Mas por qual é essa correlação que às vezes as pessoas não entendem? É que você precisa assumir mais responsabilidades. Você está tendo mais um retorno financeiro porque você assume mais responsabilidades. E para Exato. assumir responsabilidade, você precisa tomar decisões. Você é Exato. pago para tomar decisões. Então, você Exato. tomando decisões de forma correta, tendo o dado correto, a informação correta, acreditando no teu time que vai gerar essas informações para você, e a partir daí você toma a decisão. Então, Perfeito. interpretar um gráfico, interpretar qual o comportamento de uma onda de um gráfico, qual o melhor gráfico a ser utilizado, dependendo do público-alvo que vai consumir aquela informação. Então, se tem alguns cenários possíveis que você vai construindo dentro da tecnologia e que você alinha de acordo com o seu público-alvo, de como você faz isso, né? Então, entender que um dado é só um dado e nada mais, e se ele não te trouxer nenhuma informação, ele é um dado que você pode jogar fora, ele não quer dizer Sim. nada. Uhum. Então, em jurimetria, agora, aproveitando que não me batam, tá? São dois contra um, dois advogados contra um. Mas, assim, nós estamos, a Care, de uma forma geral, estamos na área de dados há bastante tempo, né? Então, a Uhum. gente viu essa enxurrada de tecnologia esbarrando na advocacia, e a gente assistiu isso e resolveu participar desse negócio. Mas muita gente fala assim, a gente ouve de muitos clientes, mercados, feiras, que a gente, não, tem que ter jurimetria, tem que ter jurimetria. E a quantidade de vezes, eu falo assim, são muitas as vezes, que nós esbarramos com números que não querem dizer nada, Uhum. assim, que não é uma amostragem suficiente. E quando a gente traz a experiência da área de estatística, e fala, não, eu tenho tantos por cento dos meus processos trabalhistas naquele fórum com aquele juiz, deu causa, ganha. Uhum. Ok, esse é um número muito bonito. 30%, Uhum. vamos chutar um número qualquer aqui. Tá, mas aí você pega, se você olhar só esse número, tá, mas vamos olhar, vamos retroagir nesse número. Quantos dados são? São 10 processos. Então você está querendo dizer que você está tomando uma decisão baseada em 3. Aham. 30% são 3. Então, 3 processos, você está querendo, Aham. você está mudando seu escritório, está gastando um dinheiro para ir lá e falar com o juiz, falar não sei o quê. Qualquer ação que você tenha feito, você está se baseando em 3 processos. Não quer dizer Exato. nada. E aí a gente pode Exatamente. voltar em causalidade e correlação, né? Existe uma correlação naquele caso? Existe. Existe causalidade? Não. Pode ter Exato. sido só uma coincidência. Daqueles 3 casos, ter dado Exatamente. ganho da forma. Então, é importante você entender isso. E em jurimetria, a gente esbarra muito nisso, né? Por falta de dados.
Por a gente Uhum. ter hoje tribunais que não fornecem dados com uma riqueza de informação bastante profunda, né? Que a gente fala de mineração e assim, consequentemente. Então, você não tem informação suficiente para tomar uma decisão. Então, o Uhum. mercado jurídico tem muito a amadurecer nesse sentido. E é Total. interessante que os profissionais estejam atentos a isso, né? Com certeza. E é, foi bom você ter colocado, Elias, essa questão do nível do profissional. Eu falei do líder, mas uma vez eu quase chorei com uma pessoa que trabalhava comigo, que chegou e disse, ela era da operação ali, tinha que preocupar só com a sua própria agenda, nada mais, e falou assim: olha, Rai, eu analisei aqui as minhas tarefas do dia. E olhando o que eu tinha na última semana, eu me deparei com uma dúvida muito frequente. Estava se repetindo nos meus volumes. E era o maior percentual dentro das dúvidas que eu tinha no dia. Quando começou a falar assim, eu falei, não, eu tô. Ele, então, agora eu preciso que me explique mais sobre isso aqui. Porque eu vi que é aqui que é a minha deficiência. Eu falei, mentira, que você analisou, você pegou uma informação que era uma deficiência sua e você está vindo aqui me pedir uma orientação que você já sabe, com base no dado que você coletou e a informação que você extraiu, que você precisa se aprofundar sobre aquele tema. Eu fiquei emocionada. Tipo, eu falei assim: é isso, sabe? Em qualquer nível de profissional, você consegue fazer análise de dados e extração de informação. Qual é o tipo de dado que você tem na sua mão hoje? Você tem uma agenda? Você tem uma lista de tarefas? Todo mundo tem alguma relação com um dado minimamente, ainda que seja no seu dia. Quantidade, a sua rotina é feita de quais, né, de quais momentos. Você consegue praticar isso muito de forma muito simples, assim. Óbvio que não é um processo simples, né? Tanto é que estamos aqui estudando sempre para nos aprofundarmos sobre isso. Mas é possível e passível de aprendizado por qualquer profissional. É isso. Acho que a gente tem uma colaboração muito importante nesse sentido também, de convencer as pessoas, né? Falar, não, não é um bicho de sete cabeças. E vale a pena. Acho que o seu dia vai facilitar muito quando você começar a tomar decisão baseado nisso. Acho Sim. que vai muito a esse ponto, assim. Acho que a Tainá também, internamente, quando a gente conversa sobre alguns assuntos, acho que a Tainá teve esse choque, né, Tainá? Também eu acho que é uma experiência interessante, porque a Tainá fez o processo inverso, né? Ela é É. advogada e atua numa empresa de tecnologia. Então, ela era a voz estranha aqui dentro, né? Então, assim, quando ela participava das reuniões, eu falei, o que é essa advogada falando aí? O que ela está falando sobre isso? Ela fez esse processo Isso. inverso, né? Que, assim, não é a Aham. tecnologia que está absorvendo ela está botando o jurídico na tecnologia, que é o processo Aham. inverso aqui dentro. Sim. E, bom, eu acho que só complementando um pouquinho aqui do que vocês falaram, e já levando um pouco da parte de tecnologia e até o assunto aqui que a gente fala da IA na prática, é, um insight, assim, que, enfim, acho que vale a gente manter, é que, de fato, a IA, ela é um motor, né? Com a base de dados, a gente tem uma base de dados alinhadas, a gente sabe que, putz, é muito difícil fazer advogados ou estagiários ou analistas preencher sistema. A gente sabe que é aquela coisa que e aí, assim, não tem muita saída, né? A não ser ter ali, de fato, um humano, uma validação humana. Mas a gente tem hoje IAs, inteligências artificiais, que conseguem ajudar a gente a ter esse preenchimento automatizado, né, de informações para aumentar a precisão desses dados Uhum. e ter ali previsões, né, uma capacidade de previsões mais precisas, vamos dizer assim. Então, hoje na prática, a gente tem alguns projetos que a gente atua exatamente com a base um pouco mais, menos chances de erro, porque a gente tem ali uma IA treinada e aplicada ali no dia a dia. Uhum. Então, a gente consegue ter uma base de dados um pouco mais precisa ali para atuar. Então, acho que um dos insights que a gente consegue trazer putz, a gente precisa de uma base de dados para que uma IA tome uma decisão, às vezes, né, ou traga insights, mas também a gente tem a IA também que pode ajudar a criar esse banco de dados, né? Então, a gente tem dois pontos, Uhum. tanto na entrada dessa informação, ajudando na entrada desse banco, né, desse banco de dados, como também depois que a gente, esse banco de dados, esses estiver já sólido, né, com as Uhum. informações, a gente tem a saída da IA ajudando também a tomar mais decisões com essa base. Então, acho que um ponto que eu queria
trazer aqui no Com meio de dois certeza. especialistas. Eu tô aqui aprendendo também com É, vocês. eu acho que você foi por um bom caminho, né? É que às vezes as pessoas elas confundem, porque IA, assim, apesar de ser uma tecnologia que já tem algum tempo, ela estourou agora, né? Então Uhum, todo mundo está querendo usar IA. E às vezes você precisa dizer não. Não por vários motivos. Sim, Entre eles cara, você não tem uma base de dados saudável, e se a gente aplicar IA nisso, você vai incorrer em erros, porque sim, não tem informação suficiente. Então, sim, como a Tainá disse, a IA é um motor, só que esse motor precisa ser alimentado com uma boa gasolina. Então, se ela não exato. tiver a gasolina correta, analisada, feita de forma certa, a gente pode, até aproveitando o exemplo que a Raimara deu, então, se você entra lá, você encontra um processo seu definido, quantos casos você tem para fechar ou não fechar. Tá, ela teria tomado uma decisão errada se o dado tivesse errado. E aí, supondo que ela tivesse já confortável com isso e quisesse dar o próximo passo, como é que eu automatizo com o IA esses fechamentos? Ok, então, se o seu dado não estiver certo, você vai automatizar um processo e vai sair fechando coisa errada. E aí tem um Automatizar. problema maior, que é o problema que chama pessoas. Que é assim, quando você aplica IA e essa IA responde de forma não adequada, o time inteiro tem a quem culpar, porque a IA é abstrato. A IA errou. E ponto. Exato. E aí é o pior cenário. Você tem um erro e não tem quem cometeu o erro. Você não tem como ter correção. Então, é importante assim, essa maturidade de você esses entender, cuidados, né? né? Conhecer o teu dado, conhecer a tua informação, para que você entenda se você pode dar o próximo passo nisso ou não. E É, fique calmo, tá? A IA vai chegar o momento dela. Você pode sim, estar no momento de implementar ou não, dependendo da maturidade sim. do teu E negócio. tem que chegar, eu digo mais, tem que chegar o momento dela, só que precisa ser Sim, com muita sim. cautela, e é exatamente isso que você falou, Elias. Eu sou uma das pessoas, acho que tem até algumas empresas que tenham cruzado comigo, não tenham gostado tanto, e aí eu já peço desculpas se estiverem nos assistindo, mas, mas por Tem quê? ninguém Eu ouvindo a falo que gente. sorte que vocês sempre tiveram abertura, mas também por essa consciência. Porque eu acho que quando a empresa que trabalha com IA, que trabalha com isso, com a causa da TUS, do Grupo Care, vem consciente para ser um parceiro de negócio, é diferente de quando vem querendo que você entre na onda para dizer que você tem. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado nesse sentido, porque a gente tem uma tarefa de casa, uma lição de casa para fazer. E o parceiro pode estar com a gente nessa missão, sabe? Mas ele precisa respeitar o tempo que cada organização tem. E é justamente pelo motivo disso. A IA, ela consegue escalar, escalonar os processos. Ela consegue multiplicar, ela consegue triplicar, sabe, sabe, ela faz isso muito mais rápido, ela processa dado muito mais rápido, ela tem um volume maior. Então, assim, se eu tiver uma bagunça dentro de casa, essa bagunça vai. Ela vai escalar a bagunça. Exato. Entende? Se eu tiver o caos, se eu tiver qualquer coisa ruim dentro, ela vai ajudar você a ganhar escala nisso aí. Entende? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado na hora da implementação e por isso os profissionais fluentes em dados são muito importantes. Por isso, uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, inclusive, a própria área de legal está cada vez mais sendo acionada e implementada nos escritórios de advocacia por isso, porque precisa de profissionais para cada etapa. Uhum. Sabe? O profissional que vai olhar ali para IA no momento certo, o profissional que vai analisar o dado, o profissional que vai extrair o dado, o profissional que vai ajudar a alimentar o dado no sistema. Então, eu tenho que ter todas essas mãos, né, ali participando do processo de trabalho, para que a gente possa, de fato, aproveitar do melhor da IA. Não, isso é perfeito. E aí eu queria te fazer uma provocação, se você me permite, porque conheço a sua trajetória profissional de um tempo para cá, né? E o quanto é importante, duas perguntas em uma, Tá. que aí você acha que pode elaborar as duas coisas. O quanto é importante cultura de dados e de informação. E dois, considerando isso, quanto é importante os executivos ou a alta direção estarem cientes de que isso é importante, como eles colaboram na implementação de uma cultura. A cultura de dados começa por eles, né? Na verdade, porque se não começar por eles, isso independente do tamanho da organização. Se eu tenho um CEO, se eu tenho na alta liderança,
profissionais que aceitam achismos. E aí eu falo de achismos mesmo, porque é aquele, né? Vou colocar o dedo para cima, eu acho que a gente precisa fazer isso com base no que eu acho, né? No que eu tô vendo aqui na semana, no que eu tô vendo, no que eu tô sentindo, intuição. Se eu tenho a alta liderança aceitando e tomando decisões desta maneira, eu não terei uma comunidade, eu não terei profissionais que vão se movimentar para entregar algo diferente. Porque basta eu dizer que parece ou a gente precisa fazer determinada coisa que é feito. Agora, se eu tenho um CEO, ou se eu tenho a alta liderança que fala, tá bom, eu acho que você pode estar com uma impressão correta, mas eu preciso que você me apresente dados e informações para que eu possa, de maneira mais segura, não significa que eu não vá fazer o que você está dizendo. Talvez você vai me mostrar exatamente o que é isso mesmo, mas eventualmente você está pensando uma solução e eu, com a informação, consigo pensar em outra. Né? Então, eu acho, e aí tem até uma assessoria de Massachusetts, que eu até tenho problema de falar esse nome, e eu falei, nem sei se eu vou falar de onde que ela é, mas Você é o resto da humanidade, fica tranquilo. eu falei, gente, será que eu falo? Não, eu vou falar o nome dela só para New Vintage Partners. Ela fez eu achei muito legal isso, porque eu li recente, falei, eu tenho que anotar. Quando vocês me chamaram, eu falei, olha, eu vou, porque isso mexeu comigo. Que ela divulgou que 98% dos executivos afirmam que as suas organizações estão tendenciosas a tomar decisões com base em dados. Mas 70% não consegue. Só 30% consegue, de fato, tomar decisões baseadas em fatos. E por que É um isso? achismo, né? Que 70% está tomando no achismo, né? E por que isso? Porque não se tem a comunidade, né? Eu não tenho profissionais e não partiu provavelmente deles essa cultura de dados, né, nos profissionais. E eu geralmente não, é o que geralmente faz, coloco a tecnologia antes. Uhum. Vou sair automatizando tudo aí, não precisa trazer dado, não, faz aí o que dá, preciso. Não, vamos olhar. Vamos olhar o que a gente tem, vamos olhar o que a gente precisa. Então, essa comunidade, eu falo que ela é necessária, mas ela precisa de um líder Uhum. com peso, né? De peso. Porque eu Uhum. pode ter um líder, eu posso chegar e falar, ó, é muito importante o dado. Mas se quem manda e desmanda não enxergar assim, eu consigo, de repente, influenciar 5 pessoas ao meu lado. Mas e o restante? Aí a gente vai Exato. ter parte fazendo com base em dado, outra parte não, e aí eu perco o senso de comunidade. Tem uma frase que eu gosto bastante, ela é um pouco poética, mas eu É. vou tentar trazer ela para o nosso mundo corporativo, que é o seguinte, e aí me perdoe se eu citar a referência errada, se eu não me engano é de Beethoven, mas ele fala assim, música é o que acontece entre uma nota e outra, é o silêncio. E aí eu traduzo isso para o nosso dia a dia como cultura. Cultura é o que acontece entre um procedimento e outro. Você implementa um procedimento e você espalha esse procedimento. Mas o comportamento, o dia a dia, como você age enquanto líder e os seus liderados, é o que acontece. É ali que se espalha a Uhum, cultura, né? Então não adianta uhum, você exigir do seu time que, por exemplo, eu preciso que vocês gerenciem bem o departamento de vocês, com dados, informações e tudo. Beleza, aí você faz isso com o teu time, prepara, vai para uma apresentação para esse alto executivo. E chega lá, a pessoa começa a tomar decisões ou que o número não está dizendo para ela, porque ela acha que é aquele sentido, porque ela se sente exato, confortável no achismo dela que ele trouxe até aqui. Aí exato. a gente pode retomar até a questão da causalidade, né? Então, ou Uhum, correlação. Então, são duas coisas diferentes, né? Então, às vezes, o cara é um alto executivo, ou ele é um empresário de sucesso, mas o que levou ele até lá foi um monte de acidentes no caminho que ele estava no momento certo, na hora certa. O problema é que quando essa empresa tem que continuar perene, baseado em tomada de decisões coerentes com aquilo que o mercado pede versus outras ações. E aí eu vejo muitos escritórios de advocacia que podem se perder nesse meio do caminho. Porque assim, são exato. tantos escritórios hoje de relevância, uns maiores, outros menores, mas com nomes bastante colocados no mercado. E a Uhum. tecnologia, a gente costuma brincar que quando você implementa a tecnologia, é como se você estivesse levantando o tapete da casa, sabe? Você começa a puxar coisas que estavam escondidas ali embaixo, que a tecnologia mostra. O dado Exato. mostra, a informação mostra. E eu me Exatamente. recordo disso.
Por exemplo, eu tive a experiência enquanto eu trabalhava na Nokia, eu falando Nokia, eu já entreguei a idade, né? Mas assim, que em determinado momento lá da gestão, a gente trabalhava com Customer Experience. E aí a área de departamento de jurídico veio para baixo da minha gerência. E aí o escritório de advocacia que cuidava de contencioso passou a responder para a gente. E eles sofreram um choque muito grande. Eu estou falando há mais de 20 anos atrás. Mas assim, eles sofreram um choque muito grande porque nós éramos uma área de tomada de decisão de negócios. Então, o que que nós estávamos acostumados? Gráfico, número, que nem você falou, ticket médio, duração, tempo e tal, lead time e assim sucessivamente. E o que eles estavam acostumados a ser gerenciado pelo departamento jurídico, que é 3 horas de reunião, discutindo uma tese, se aquela tese foi bem implementada ou não. Então, se for um choque gigantesco de Uhum. cultura. Falo, não, cara, reunião com a gente é meia hora. É esse gráfico aqui, eu quero que você explique para mim por que está nesse número. Sim, E isso há 20 anos atrás. Imagina isso como está hoje, né? Você já teve alguma experiência desse sentido, Raimar, que você pode compartilhar com a gente? com certeza. A gente, na verdade, assim, até falando da autoliderança, esse meia hora já não existe mais, né? São 5 minutos que você tem para entrar Exato. e falar É o tudo que tempo você do elevador, né? precisa. Nossa, e a minha experiência é justamente nesse sentido. Eu tinha, às vezes, 5 minutos para falar que a gente precisava tomar uma decisão, mas eu precisava já chegar, ó, tá aqui, tá dizendo isso, acho que a gente precisa fazer isso. Tem uma outra opção aqui. Qual acha melhor? Essa daqui, pronto. 5 minutos eu saí. Porque se eu entrasse para falar tudo que eu precisaria, para explicar como é o caso, como foi com a Nokia ali, eu não conseguiria e eu não tomaria aquela decisão. Eu sairia sem tomar uma decisão que eu precisava. Uhum. Então, com relação aos advogados, aí eu não tenho nem como. Tenho milhares, né, que começam a falar e falar e falar e Nem falar, gosta, imagina. que explicar, explica daqui, explica de lá, e eu falo porque eu posso falar, tá? Nós podemos falar, né, Tainá? Somos advogados, temos propriedade para falar. Só Somos nós, Eu já te advogados, Elias. falo, né? Mas o Elias não tá Eu não posso quase um falar nada. advogado é já. isso. Mas lidar com advogado não é para qualquer um. E eu falo isso até para os outros profissionais do meu time que não são da área, mas que eu falo assim, olha, você vai precisar ensiná-los a conversar de uma outra maneira, porque basicamente é isso, você ensina uma outra língua, Sim, é isso. né? Falar da fluência, a gente tá falando de língua. Então, assim, Exato. a gente precisa ensinar uma outra língua. Então, já teve reuniões em que a gente tinha que implementar uma nova forma de trabalho, porque a gente já havia mapeado qual era o problema num fluxo operacional, mas aí os argumentos para continuar fazendo o que era feito não param, são infinitos. Aí a gente Sim. fala, tá bom, aí você escuta, você fala, tá bom, mas como que você me explica isso daqui na sua operação? É. Aí não tem como, entendeu? Quantas vezes nós já escutamos, eu e vocês muito mais que eu, né? O direito é subjetivo. Não, Depende. Você fala, depende. será? Né? Será? Não sei. Talvez não, né? É isso. Não, e É, porque aí aqui a gente até. vai encontrando esses desafios, né? Pode E falar, Tainá. até aqui na Care, quando dando também um pouco da minha experiência, foi um baita desafio conseguir explicar também o nosso lado para É, desenvolvedor, para a equipe de sim, dados, da equipe mais exatas, né? Porque eles querem saber, tipo, preto e branco e pronto, acabou. Para eles sim. é um e zero e tá tudo certo. Agora, e é muito engraçado porque quando eu atuo do outro lado eu tenho que mudar essa linguagem, né? Justamente para conseguir Aham, trazer a necessidade e ter um resultado em comum, que é de sim. fato as tomadas de decisões e assim, sempre, a maioria das vezes, né, visando talvez economia, visando imagem, visando ali entregas efetivas, né? Uhum, Teve até um caso que eu participei que, enfim, trouxe ali toda uma análise de dados, de uma baita de uma economia e tudo mais, já pensando que, tipo, nossa, tal, né? Ah, ótimo, economia. Mas o insight ali, depois que a direção viu ali aquele insight, ele viu insights de uma outra forma, não uhum, visando a economia.
E aí você vai até adaptando isso com as lideranças, né? Você vê que cada liderança tem um objetivo com os dados, ele tem ali Sim, uma necessidade, não necessariamente é para ter uma economia financeira, que para a gente sim, geralmente é o que o pessoal geralmente, né, espera. E aí você vai ter que se adaptar, né, nas próximas entregas, nas próximas apresentações, qual que é a forma de pensar e qual que é o esperado da liderança sim. nessa análise de dados, né? E dos profissionais do direito, né, Tânia? Porque assim, Sim! eu tive falando bem na prática aqui, a gente tinha uma experiência com um cliente X que, falando com os advogados que cuidavam da carteira, o problema estava na tese. E aí, quando a gente foi olhar o dado do cliente, né, dos resultados, do que a gente estava. A gente chegou que o problema estava dentro do cliente, nas transportadoras. Não era a tese. Meu Então, Deus! basicamente, e eu tô dando um exemplo assim bem superficial para dizer que pode ser que seu problema seja na tese, mas advogado, vamos parar de pensar somente como advogados. A gente Uhum. precisa entender que essa era do dado nos faz ser parceiros de negócio, É isso. né? Entender o Então, cliente, entender a enquanto operação do cliente, né? exato, enquanto parceiros de negócio, eu preciso saber falar de maneira objetiva, eu preciso saber analisar esse dado, né? Eu preciso saber tomar decisão com ele e eu preciso ser menos argumentativo. É isso. Ou argumentativo baseado em alguma coisa, né? Ou argumentativo baseado. Mas é que quando você tem algo para basear, o argumento fica mais rápido, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu não preciso As falar reuniões tanto. ficam mais curtas, todo mundo sai satisfeito, todo mundo sai no Exatamente. horário e as coisas funcionam beleza. E tem uma coisa que é interessante que você falou, né? Ainda usando essa analogia sobre influência Por que que o inglês é uma língua universal? Porque eu posso encontrar com um chinês e a gente vai se comunicar. E Uhum, eu acho que a gente pode transportar isso para dados e informação. total. Então, você é a língua universal que vai falar com todo mundo. Então, Uhum, grandes escritórios de advocacia, eles atuam, em departamentos também, né? Atuam com diversos públicos. Então, uhum, se você está no escritório, você vai ter um cliente que tem uma transportadora, outro cliente que é uma área de tecnologia, outro que é um varejo muito grande, vende roupa, enfim, você tem várias sim, atuações. Qual é a língua em comum de todo mundo? O dado. Aonde sim. todo mundo fica confortável? Ó, ele está me trazendo informação. Então, se você conseguir trazer informação para o teu cliente, que é uma transportadora, aquele dado usado de forma adequada é a mesma linguajar que você vai usar para o seu cliente, que é um varejista. Sim, E você consegue transformar isso, e você passa segurança, né? Eu acho que isso, exato. essa eu acho que é a questão de segurança, assim. Estou falando isso com credibilidade. É baseado nisso aqui que eu estou tomando essa informação. Acho que fica todo mundo mais tranquilo na reunião, né? Quando vai assim. Com certeza, você sabe você sabe o que está sendo visto, que está sendo visto, está sendo analisado, né? Que eu acho que hoje a segurança é de que hoje você cuida do meu problema, mas você sabe olhar para o meu problema, Isso. né? Que é isso, o dado e a informação, o dado tratado, né? Todo o processo com a informação, ela traz proximidade, segurança, proximidade, Confiança, E, né? confiança. Então, a gente vê que os escritórios que conseguem implementar essa operação de conseguir gerenciar os processos, a sua carteira ali com dados, ele gera uma confiança enorme no cliente. O cliente fala assim, putz, ele não é só, isso que a Raimara falou, não é só um advogado de tese, ele é um advogado, ele é um escritório de dados, Uhum. que ele é um parceiro que consegue me ajudar a tomar decisões internas. Então, agregar valor no trabalho do advogado, né? Então, tá Sim. mudando um pouco isso de ser só estrategista ali do caso em si. Precisa ser Uhum. estrategista ali da carteira de Do processos, né? negócio. Do negócio dele. É. Então, como que a gente vai conseguir trazer estratégias? Tendo ali uma base de dados e ver um comportamento ali anormal de um processo, um comportamento anormal de valores, né? Então, a Uhum. gente tem casos que. Isso aí foi um colega meu que compartilhou alguns processos de ações predatórias. É, Uhum. e aí, como que eles conseguiram identificar que estava tendo um possível fraude, decisões? Com dados, e eles começaram a acompanhar, via que as decisões estavam sendo sempre no mesmo valor, na mesma região, no mesmo Uhum. tribunal. Falei, putz, por que Sim. está acontecendo isso? E aí eles atuaram Exato. de uma outra forma.
né? Eles Uhum. tiveram que foi lá despachar, começaram a investigar, e viram que ali não era uma coisa muito mais não era muito normal o que estava acontecendo. Então eles Uhum. começaram a Era ter uma correlação, era uma causalidade. exato. Exatamente, exatamente. Então, Tô adorando isso. teve outras Não, formas e de até para resolver. traduzir um pouco o que que é essa atuação predatória, né, para os que pode ser que tenha É. profissionais que não são da área, é realmente predador, tá, gente? Para vocês que nos escutam, são profissionais que pegam, entendem um tema e começam a atuar a gente tem que falar que é na maioria das vezes de má fé, com má fé. Uhum, Então, sim. começa a fazer aquilo ali, vira uma especialista naquilo ali, e às vezes entra com uma ação que não tem, nem teria direito, mas ele cria uma forma de fazer aquilo. Então, resumo só para contextualizar o que a Isso, Tainá falou, ótimo. é isso. É Ainda isso. falando em fluência, eu ainda estou adquirindo a minha fluência em juridiquês. É, Então, esse é mais um insight. Tô melhorando Tá meu juridiquês melhorando, também. tá melhorando. Elias antigamente, tá ótimo. Mas é isso. E aí, com essas ações predatórias, como que a gente consegue identificar que existe ali uma cadeia de ações predatórias, né? Uma possível, né, vamos dizer a assim. IA nos ajuda, né? Aí, Se a gente tiver o dado, ela nos exato. ajuda bem rapidinho, a identificar fraude, a identificar possíveis ameaças, riscos na operação, né? Essas estão todas as vantagens de você ter o dado ali imputado, minimamente. Ela pode te ajudar a padronizar, ela pode te ajudar, né? A gente sabe de tudo isso, mas se você já tiver feito sua tarefa, vai ser muito mais rápido ela te ajudar. E eu acho que aí a gente pode partir para a provocação que é um elefante na sala que a gente tem que falar sobre isso. É. Que todos os mercados passaram por isso, e como a Raimara comentou no começo, que o jurídico está um pouquinho atrasado em relação a outros mercados sobre a aderência à tecnologia e tudo mais, que é eu queria usar a palavra medo, mas talvez seja pesada demais, mas assim, a preocupação do profissional do jurídico em ser substituído pela IA. Ah, a Então, gente precisa falar disso isso mesmo. talvez esteja impedindo muita gente de conhecer a tecnologia, né? Ou seja, já que eu tenho medo, é melhor eu evitar, ao invés de fazer parte daquilo, né? Gente, Você- isso é muito louco, né? Eu fico olhando assim, como pode, como nós, seres humanos, somos medrosos. Porque essa é a palavra mesmo, medo é isso mesmo. Mas eu acho que é o desconhecimento do que é, da aplicação, do que vem a É, ser, sabe? Porque assim, eu acho que, no meu ponto de vista, uma das maiores, dos maiores benefícios de se aplicar IA, nos processos de trabalho, na organização, enfim, é o ganho de tempo criativo. É eu não ter, né, que despender tempo em coisas que eu não precisaria despender tanto, assim, sabe? Porque eu tenho uma tecnologia que faz para mim. Então, assim, vamos falar de uma base de 1 tera, que é uma base que eu já tive, né? De documentos, dados e não sei o quê. Como você imagina quanto tempo É eu não teria humanamente que impossível. gastar? Dias, quantos meses eu teria que gastar para poder olhar esta base, olhar o que eu tenho para trabalhar, o que eu tenho para fazer? Não tem como. Se eu tenho a IA comigo, ela faz isso em alguns minutos enquanto eu vou fazendo uma outra coisa que eu preciso elaborar aqui, desenvolver um projeto, sabe? Então, assim, que ela também uhum. pode me ajudar a desenvolver, mas aí eu também não vou falar para não amedrontar todo mundo, mas assim, ela traz. Mas tá bom, eu fiz um curso e teve um professor que falou uma coisa, eu falei, caramba, eu não tinha pensado dessa maneira. Mas foi bom eu ter ouvido aquilo, porque é isso. Ele falou assim: o medo dos profissionais é serem substituídos, mas assim, para se convencer a não ter que estudar sobre o que eles estão pensando. Ah, não, mas criatividade ela Uhum. não tem. Aí É, ele falou uma coisa que aí foi quando eu falei assim: é isso. O que é criatividade? Ele falou assim: qual é a definição de criatividade? Aí ele falou: a criatividade nada mais é que a identificação de um padrão. Quando você identifica o padrão, você foge dele. Você foi criativo. uhum. E a IA consegue identificar padrões. E ela Uhum. consegue fugir dele se for preciso. Sim. Entende? Então, Exato. sim, ela vai conseguir ser criativa. Só que ela vai precisar de input, de prompt, né? E aí, tudo isso precisa de uma interação humana que saiba fazer isso.
Então, não estamos substituindo nada. A gente só está melhorando a nossa forma. A gente está ganhando profissionais, porque as IAs são os profissionais do mercado, que vêm para nos potencializar. Exato. E aí, aproveitando o que você falou, eu adoro aforismos, né? Então, assim, Hum. frases, assim, elas me marcam muito. E na construção aqui, para onde iríamos na conversa, eu pensei todo sendo petulante, né? Mas, assim, num aforismo de é, prompt é dado. Ele não é informação, ele é dado. E eu acho que é aí que muitos profissionais se confundem, né? Eu tive a experiência de usar o ChatGPT ou qualquer coisa do tipo, Uhum, do gênero, e falo assim, mas a resposta não foi boa. Você fez a pergunta certa? uhum. Uhum. Você escreveu o suficientemente bem para ele entender o que você queria? Exato. Ou se eu botar, por exemplo, aí tem um exercício muito bom que eu não lembro de quem foi essa sugestão, mas eu adorei. Ele falou assim, você colocou um prompt e não respondeu o que você queria. Pede para uma criança de 8 anos responder, lê o teu prompt e provavelmente ele vai responder igual a IA respondeu. É Significa que a sua isso. pergunta não foi boa. É isso. Como a criança não tem o viés, ela vai ser direta, Uhum, literal. Então, assim, ela sim. não tem nuance. Então, a engenharia de prompt, né, que nós também temos uma mania de gourmetizar as profissões, né? Surgiu recentemente, todo mundo pode ser engenheiro de prompt. Basicamente, é saber fazer a pergunta certa. No direito, isso é um caminho ainda É uma... encurtado, dando uma boa notícia para o profissional de direito. O que vocês mais sabem fazer é escrever bem. Então, assim, gasta todo aquele português bonito que você usou durante o seu processo de academia e tudo mais. Faça um bom prompt, ela vai te responder bem. Exato. Então, e aí a gente continua precisando do humano para fazer as perguntas, né? Que Exato. também tem outras provocações, o que move o mundo não são as respostas, são as São as perguntas. perguntas. Para onde a gente vai, para onde a gente quer ir. Então, usar, até fazendo um link aqui com o nome da Tools, né? A gente deixou claro já no nome. É uma ferramenta. Ela não é Uhum. fim e nem começo, ela é meio. É uma Uhum. ferramenta que você utiliza para facilitar o teu dia, para utilizar. E a gente tem tido experiências muito positivas nesse sentido. Mas, aí provocando, jogando para vocês duas, prompt é dado? Prompt é dado. Na minha opinião, prompt é dado. E aí, vocês me corrigem se eu estiver equivocada, por favor. É, Ele pode ser um dado da sua cabeça, ele pode ser, né? E eu preciso. O prompt, enquanto pergunta, se eu estou trazendo alguma experiência, ele é um dado, né? Que eu estou buscando de algum lugar. Então, Uhum, eu acho que agora, o input por trás, que é o que eu vou precisar para o meu prompt, para ele poder ir lá e captar, aquilo é o dado raiz. uhum, Toda vida que eu vou tentar explicar como eu penso, porque eu sei que tem as definições aí, e eu falo assim, eu penso que o input, que é o ser humano colocando o dado lá em algum lugar para que seja buscado pela IA ou por qualquer, né, outra ferramenta, e eu tenho o prompt fazendo a pergunta, eu posso ter um dado na pergunta, né? Eu tenho dado no input, eu tenho dado onde ela vai buscar. Então, assim, ele é pura e simplesmente dado? Não. Prompt não, mas ele pode ter. uhum. Isso. É boa. É como eu penso, assim, sabe? Quando Também eu, quando eu acho. falo. E aí, por favor, Tainá, Não, compartilhe o pensamento de vocês. eu ia falar, quem tiver aqui, quiser comentar aqui também, para me ajudar a pensar. Não, mas brincadeira. Mas quem tiver, quiser responder se acha que prompt é dado, fique à vontade também. Mas eu concordo, eu acho que depende do prompt. Pode Uhum, conter dados, ou pode ser simplesmente um pedido, mas na maioria das vezes eu acho que contém dado, porque uhum, a IA ali ela não vai funcionar sozinha. Então, como a gente falou, uhum, ela é o motor, ela é de fato o que vai alavancar ali e te dar um retorno. E sem a informação, mas às vezes a informação pode não conter dado.
Não sei. Uhum. Está Aí a entrando gente vai começar num aqui, assunto ó. filosófico aqui. A gente precisa, isso que eu ia falar, a gente vai começar agora, não vai acabar nunca mais. Se a gente for por esse caminho, a gente não acaba. E eu nunca É um mais vou ciclo querer sem fazer fim. webinar na minha vida depois dessa pergunta. Mas olha como que é o raciocínio, né? Muito legal. Até ver na tua fala o contém. O contém é de gente que pensa de forma mais tecnológica, sabe? Aí você é uma advogada que usa contém na frase, é isso, entendeu? É um comando. É o Comando. comando, entendeu? Contém. Contém. E exatamente, você resumiu o que eu penso. Então, o prompt, ele pode conter, como eu disse, né? Ele pode conter dados, sim. Eu acho que na maioria das vezes a gente acaba imputando algum dado, mesmo no achismo, mas é pergunta, né? E a base de dados, onde está aquilo ali, onde você está imputando, que é de fato o dado. E para deixar bem claro, né? Então, assim, onde está a informação é onde está o dado. A informação não, né? Onde está a captura, vamos falar assim, é onde está o dado. Aí a informação depende do prompt, depende do input, depende, né, para vir a informação como resposta. Então, é mais ou menos como eu penso. Mas eu acho que é esse o caminho mesmo, e eu acho que todos os profissionais passam por isso, independente da área, né? Uhum, Então, por exemplo, nós, eh, novamente entregando a idade, eu participei de quando o Power BI, que é a ferramenta mais conhecida hoje para Business uhum, Intelligence, começou a adentrar o mercado, né? A Microsoft fez um investimento muito grande e começou a entrar. A quantidade de profissionais que trabalhavam com Excel, que ficaram com medo de perder o emprego, era gigantesca. Eu não aham, acredito, isso automatiza, faz tudo automático, eu não vou precisar mais fazer os cálculos e tal, 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 tal. Ainda mais com linguajar de venda, contando meia aham. verdade com cara de, né? Falando assim, não, agora você não precisa mais do profissional. Olha aqui que beleza, saiu um gráfico lindo do nada. Então, essa maturidade que esses profissionais de dados passaram, eu acho que é o mesmo caminho, guardado as devidas proporções e regras, que Sim, o direito vai passar. Eles vão entender, cara, é uma nova ferramenta, isso é legal, ótimo, vamos alavancar, vamos utilizar muito, até chegar o momento de falar, cara, é uma ferramenta que me ajuda muito no dia a dia, é mas não me isso, substituiu. é Então, hoje, isso. por exemplo, você que é líder, que está nos escutando ou vai nos escutar no futuro, quantas vezes, se você tiver uma idade mais próxima da minha, você deve ter procurado currículos assim: nossa, essa pessoa entende muito de Excel, ou de Axis, né? Se você for ainda mais velho, nossa, entende muito de Uhum. Axis, entende muito de Excel. Hoje em dia, se você é de dados, se você coloca no teu currículo assim, Excel avançado, cara, não faz sentido nenhum. O que que você vai fazer com Excel avançado? No seu, Exatamente. não faz sentido. Eu não contrato um cara que bota Excel avançado no currículo dele. E essa é a experiência que a gente vai. Hoje, se o cara fala, não, BI, avançado em Aí BI, sim, ferramentas de BI. Agora a gente já está começando a exigir assim, BI mais IA e assim sucessivamente, você vai evoluindo. Aquele exato. profissional que, até mais velhos que eu, porque né, dados está aí desde sempre. Né? Sim, A gente usou Basic lá atrás e tudo mais. Então, esse cara foi evoluindo, ele foi trocando a ferramenta dele foi melhorando, sim. mas ele continuou sendo importante, que é ele que extrai, ele que faz, ele que calcula em cima disso. Então, a questão para os advogados é a mesma coisa. Você vai ter uma ferramenta muito melhor para tratar o teu dia. E aí eu acho que vale o tema que a gente está falando assim. O que você vai fazer com isso? Né? Que é Uhum, gestão baseada em dados, que é o tema nosso principal de hoje. Então, assim, uhum. tá, beleza, te geraram dados, geraram informações. Agora, dentro do direito, dentro do seu departamento jurídico ou dentro do seu escritório, o que você faz com essa informação? E Eu aí acho vem a provocação de ser influente, né? é isso, e eu acho que eu acho muito importante a gente falar das etapas até chegar esse momento de tomar essa decisão, né? A gente precisa respeitar os processos. Processo de trabalho, quando eu falo em processo aqui, advogados que nos escutam, eu estou falando de uma tarefa que termina e outra começa, tá? Um cadeamento de tarefa, só para separar o processo judicial de processo aqui. Mas eu tenho, quando se você chega num lugar, independente se você é líder desse lugar, se você tem uma tarefa que vai ser atribuída a você, enfim, você tem que entender. Vamos falar dos líderes, e aí quem, bem como você colocou, Elias, quem um dia chegar lá e vai poder lembrar desse bate-papo, a primeira coisa a ser feita é olhar para o negócio e o objetivo da liderança. Entenda o negócio, onde eles querem chegar. Ah, eles querem chegar aqui, tá bom. Onde eles estão? Show. Me permite abrir. É o momento de você pegar o papel e a caneta.
né? Para quem está escutando. Etapa 1, saber aonde a empresa quer chegar. 2, estou anotando também, vamos lá. Exatamente. Etapa 1, saber onde a empresa quer chegar. Saiba qual é a visão de futuro, que tipo de informações ele precisa para chegar lá, né? Você vai começar a analisar isso. Por isso que você precisa saber onde ele quer chegar. Depois disso, onde está? Em que momento está? Para você poder saber a distância e poder calcular essa distância. Eu quero chegar aqui, mas eu estou aqui. Então, você já está fazendo aí o que a gente chama de mapeamento, quando eu estou vendo onde eu estou, mapeamento de processos, né? Segundo ponto é, quais são as fontes de dados existentes naquele lugar? Eu tenho falando de escritório de advocacia, eu tenho um ERP jurídico, um sistema de gestão jurídica, eu tenho um CRM, eu tenho um sistema financeiro, eu tenho um sistema de RH, para chegar onde a empresa ou o escritório, ou, enfim, deseja chegar. Eu preciso olhar essas fontes de dados, que aí eu estou falando só de dados, que é onde está todo mundo dos departamentos aleatórios imputando, né? Eu preciso entender, eu preciso conectá-los, todos eles, para poder atingir esses objetivos aqui, para ter informação de tudo que eles precisam aqui, preciso de todos eles. Ah, não, nesse momento, para esse objetivo aqui, não preciso. Vamos focar, então, nesse aqui, que aí vai para o terceiro passo, que é analisar quais dessas fontes de dados têm maior impacto e menor complexidade. Então, é ali que eu tenho que começar. Do negócio que tem um objetivo, tem um core business, né? No caso do escritório de advocacia, é o jurídico, né? Deve ser, no caso. Então, se eu quero focar no escritório de advocacia, no meu escritório de advocacia, eu tenho um objetivo de melhorar a qualidade técnica, né? Vamos supor que seja isso. Eu tenho que olhar, então, para o meu ERP jurídico, porque provavelmente eu devo ter maior número de profissionais ali, são advogados ou estão dentro desse sistema. E é ali que eu vou poder analisar as coisas que eu preciso para atingir esse objetivo. Então, quando eu vejo, e é ali onde eu vou atingir mais pessoas. Então, o pouco que eu fizer ali, com base na análise de dados, extração de dados e tudo, uma decisão pode impactar muito, pode mudar muito. Então, repassando, só para a gente não se perder, entender o objetivo do negócio, olhar quais são as fontes de dados que eu tenho, dessas fontes de dados, quais é a que tem maior público-alvo e menor complexidade, depois disso começar a levantar os dados, né? E aí eu levanto os dados para eu saber o que eu tenho. E nessa de levantar o dado, o próximo passo eu tenho que visualizar esse dado. Eu extraí uma planilha de Excel, que seja. Como que eu vou visualizar isso? Aí eu recomendaria a Care, por exemplo, e digo isso com propriedade, que é uma plataforma que nos ajuda a visualizar o dado em tempo real. Eu tô dizendo isso, gente, porque se eu não gostasse, eu não falava, não era para agradar, não é só porque eu fui convidada, porque eu gosto mesmo. Você precisa visualizar, porque, mas o dado tá tudo bagunçado, as pessoas não alimentam direito. Tudo bem, eu só quero visualizar. Eu não quero dizer se está certo, eu não quero dizer se está errado, eu quero saber se realmente as pessoas não alimentam, eu quero saber se realmente o dado não está ali, eu quero saber se só aquelas pessoas que não estão enxergando o dado, ou elas não sabem enxergar aquele dado, preciso só visualizar. Essa é a etapa da visualização. Quando eu começo a visualizar, eu começo a saber isso aqui eu preciso editar, isso aqui eu preciso regularizar, isso aqui eu não tenho informação. Aí eu já começo a tirar algumas coisas, algumas ações, né? E aí... Lembra que eu falei do levantar o tapete? É esse momento aí. É isso, exatamente. Eu começo meu processo de auditoria do dado. E aí, quando eu faço essa auditoria do dado, eu vou fazer a limpeza, eu vou fazer a padronização. E aí, quando tiver tudo isso, aí eu vou começar a falar, com este cenário aqui, eu quero tomar uma decisão. Eu quero poder saber o que fazer, sei lá, para chegar aqui nesse nível de qualidade. Então, eu vou precisar analisar todos os resultados. Daí eu já cheguei, eu já tenho mapeado todos os resultados, eu já tenho padronizado a forma como eles estão registrados, eu já sei, né, que o sistema está ali, está sendo alimentado, eu já cheguei neste universo. Agora eu peguei os resultados, então tá aqui. Então vamos começar a fazer cruzamento aqui, para eu saber, para eu poder analisar essa qualidade. Aí eu vi que a qualidade de fato está baixa, porque pode ser só uma sensação também, porque essa melhoria de qualidade, às vezes é onde quer chegar, mas às vezes também é uma sensação. Né? E aí eu posso fazer essa melhoria de qualidade não olhando para os meus resultados, mas perguntando aos meus clientes, por exemplo.
feedback. Uhum. Né? E aí eu vou conseguir também, com base nesses dados de feedback de clientes, saber se de fato é isso que eles querem. Às vezes eu tô mirando para lá, mas eles querem outra coisa. E aí, quando eu tenho essa finalização, aí eu tenho, tudo bem, então tá bom, de fato a gente tem um problema na qualidade, de fato o problema está nesta área, que não, coincidentemente, aqui maior impacto dos nossos clientes, por isto nós estamos sentindo que precisamos melhorar a qualidade, mas não precisa melhorar a qualidade de todo mundo, é só daqui. O que a gente faz? Aí vem a hora da tomada de decisão. O que faz Uhum. sentido, né? Então, eu acho que, assim, todo esse trabalho anterior, ele precisa ser respeitado. Ele precisa... E eu vou falar que, às vezes, não é fácil segurar a ansiedade. Porque quando a gente precisa entregar algumas informações para que sejam tomadas algumas decisões, há uma ansiedade ali para tomar decisão, né? Eu preciso, calma. Calma, deixa só a gente entender o que está acontecendo. A gente já vai tomar a decisão, mas a gente vai Já tomar uma quer passar decisão para a próxima assertiva. decisão, né? Exatamente. Entende? Vamos olhar, vamos tomar uma decisão assertiva. Vamos com, só dá um tempinho aqui para a gente só passar por esse processo de trabalho aqui e a gente vai chegar lá. Puxa o freio E de aí eu mão. acho que um grande apoio nessas horas é o que a gente já falou aqui, é a cultura. Quando todo mundo está convencido e tem a cultura que esse processo nós teremos que passar por ele, as coisas ficam mais fáceis, ajuda a controlar a ansiedade Exatamente. de todo mundo. Exatamente. Você ainda vai continuar ouvindo todo dia no elevador. E aí, tá pronto? E aí, tá pronto? Vai É, continuar ouvindo. é Mas isso assim, tá mesmo. todo mundo, é uma cobrança meio que por osmose, né? É Só para isso. dizer que tá ali. Mas É isso. as coisas vão acontecendo no seu devido tempo. Meu Deus, que aula, hein? Eu acho que, assim, alguém anotou Imagina. aí. Não. Não, não, é de verdade, assim. Porque, assim, eu acho que para quem tiver dúvida, ou, eu quero nesse momento implementar. Eu já tô. É pegar o que a Raimara fez, falou aqui, volta aí no vídeo, vai estar lá no YouTube, volta, pega o passo um, 2, 3, 4. E aí o primeiro passo é onde eu tô nesse um, 2, 3, 4. Eu tô no um, tá, então eu preciso fazer isso. Tô no 2, tô no 3, tô no 4, e aí você se coloca naquela linha do tempo e dali para frente. E começa Uhum. ali. É Ô, isso, é Vini. perfeito, é isso mesmo. Isso aí vai virar corte, hein? Já anota aí, já os minutos, ó. 1h30, 1h30, vamos dizer assim. Já Para os anota, profissionais do TikTok, ó, tem um corte aqui já tem já no um TikTok não corte cabe, né? Que é ótimo. 30 segundos, mas assim, aqui tem um Reels muito interessante aqui que, Oh, ó, com 2 minutos você poupou aí um investimento grande numa imersão de alguma coisa. tinha um E é monte de exatamente curso isso, por é de aí, viu? verdade. Um monte de Vou curso por fazer aí que eu não uso vou das falar suas qual. palavras. Vou É fazer bem. uso das suas palavras. Eu também não precisava falar isso. Eu estou falando que realmente achei um ótimo resumo. De um a Ótimo. 5, pá, é isso. Agora sim, não seja preguiçoso. Pega o 1 e detalha, pega o 2 e detalha, pega o 3 e detalha. Exatamente, Também, porque é né? trabalhoso, gente, é desafiador, não é fácil. Se fosse fácil, não precisava de, né, de profissionais fazendo Não, isso. exato. Mas assim, é muito legal. Eu falo porque eu amo fazer isso, amo. E aí, quando eu começo a ver, assim, a diferença de quando eu comecei a olhar tudo e quando as coisas vão indo ficando claras, como, para mim, é como se eu estivesse descobrindo o universo, sabe? É mais legal que advogar, né? Nossa! Sério, é tão legal, tipo, de você chegar no universo totalmente no escuro e aí começar as coisas ficarem claras e você começar a entender. Ah, é Faz isso, sentido. é Legal. isso aqui que a gente tem, é isso aqui que a gente precisa fazer, ou minimamente parece que a gente precisa fazer. Então, assim, nossa, é uma descoberta, todo dia é uma descoberta nova, assim, sabe? Eu nem sei se fui redundante na frase, mas assim, é todo dia uma coisa nova que a gente acaba aprendendo, acaba descobrindo, e esses passos, seja grande, em escritórios grandes, pequenos, esse passo a passo aí, gente, testado e aprovado. É, a única coisa que eu tenho a acrescentar nisso é exatamente isso. Não fique pensando que você precisa das ferramentas mais elaboradas do mundo para fazer isso. Isso, com boa vontade e Excel, você faz. É só querer Exatamente, fazer, sabe? Principalmente exatamente. na implementação da cultura, entender. Começa com o bom e velho Excel, vai fazendo direitinho, padronizando. Aí, naturalmente, a empresa vai evoluindo e você vai entendendo que precisa de ferramentas melhores. E assim vai Uhum, evoluindo. Como a Raimara disse, precisa respeitar o processo. Cada coisa uhum, no seu momento, né? Senão você fica aí lutando, eu quero implementar uma ferramenta de IA aqui dentro. Fica querendo fazer coisas absurdas e você não faz o arroz com feijão dentro de casa. Então você começa exatamente, devagarzinho, vai no beabá que funciona muito bem, né? exatamente.
Isso. Tá, a gente já passou de 1 hora, porque o papo É, é muito bom, acho que voa, né? já tem Só queria fazer duas bastante. observações aqui. Ô, Raimara, o João Vitor comentou que falou assim que esse feedback ele já recebeu. Em algum momento Eu isso não aí queria veio citar nomes aqui. Não, e eu vou citar o segundo. Você não cita, mas eu cito. A Júlia Gonçalves comentou em cima do comentário dele. Me incluo nessa. E os dois deram risada. Provavelmente são Gente do dois céu! liderados seus Olha, aí olha o que time aí estão se revelando. testemunhando. Isso provavelmente já passaram comigo em algum momento, ou alguns momentos, né? Já estiveram ali falando comigo ou me apresentando algo para eles poderem ter ouvido isso. Mas assim, Ah, eu fico muito feliz. Eu acho que esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho, que é de poder formar profissionais que hoje procuram ser analíticos, sabe? Eu acho que a gente constrói um círculo de pessoas que pensam no sentido de refletem, sabe? Que diminuem a ansiedade. Porque para você ser analítico, muitas vezes você precisa reduzir essa ansiedade. Não que você não tenha que fazer uma análise rápida, tem uma diferença. Tanto é que plataformas como a Care é justamente para isso, para ajudar você a ser mais ágil na análise. Mas assim, você precisa. Eu sou muito feliz de poder formar profissionais assim, e se eles ouvem esses feedbacks, é porque realmente é uma construção. A gente precisa respeitar esses processos. E eu bato mesmo na tecla, não passa, de mim não passa, eu provoco, já que o João apareceu, né? Ele Não, e foi o um importante é dos que eles estão aqui, eles não, não eles levaram estão e nada não pro lado estão se pessoal, escondendo, viu? né? Tipo, Gil, João, muito obrigada pela colaboração. Eu espero que tenham sido experiências positivas, né? Por favor, não respondam. Mas, Esse é mas eu. uma, eu vivo uma frase assim, que eu recebi assim, no começo da minha carreira profissional, que eu tive um chefe, não era um líder, então isso já diz muita coisa, mas ele colaborou em uma coisa na minha vida que foi muito importante, foi tão traumático que eu lembro até hoje. Que uma vez eu estava numa reunião, abriu-se para opiniões, e eu comecei a minha opinião assim, aí eu acho, ele me interrompeu e falou assim, ó, me desculpa, mas quem acha não sabe nada. Então você volte a É, falar quando você tiver certeza. é Óbvio verdade. que foi da maneira mais errada possível, mas por trás daquilo tinha um recado muito importante, assim, dê a sua opinião baseada em alguma coisa, senão é só um É, achismo da sua cabeça. Sim, então acho é que isso. É isso. Baseado em fontes da minha cabeça. exato. Exato, baseado em... Então é isso, pessoal. Finalizando com essa frase do Elias aí, acho que é uma boa mesmo a gente refletir. E foi ótimo, bate-papo, obrigada. Obrigada a Espero que a gente tenha vocês. mais. Então, vamos marcar as próximas. A gente sabe que a correria é muito pesada, né? Ainda mais a Raimara tá num movimento aí. Então, obrigada por disponibilizar o seu tempo para a gente bater um papo. Imagina. E foi isso, foi um papo. Acho que é o intuito mesmo, era o objetivo da gente bater um papo, entender, conversar um pouquinho, não ficar aquela coisa de maçante, de ficar apresentando muitos slides. Não, Uhum. trocar experiências. Eu acho que foi ótimo, pelo menos eu acho, foi agregou bastante aqui. E é isso. Se Ai, quiserem falar obrigada. alguma coisinha, fica à Obrigada. Assim, vontade. contem comigo para o que vocês quiserem, para Eu todos os também. projetos, para todas, sabe? Para mim, real, eu não menti nos comentários que eu fiz no LinkedIn. É uma honra poder dividir quadros com profissionais tão competentes, tão qualificados como vocês. Assim, eu me sinto, eu falo que um dos meus sonhos quando eu cheguei em São Paulo, para quem não sabe, eu não sou de São Paulo, era ser reconhecida pelo que eu faço. E hoje, quando eu estou em lugares momentos como esse daqui, me vem aquela menina falando, eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. Quando eu estou dividindo canais com profissionais como vocês, eu falo, eu estou no caminho certo. Ah, que legal. Imagina. Obrigada. A gente quer lisonjeado pela tua presença, agradecemos muito. Repito as palavras da Tainá, é um grande prazer. E, bem, só pode estar na posição aquele que se esforçou muito para estar ali, né? E que estudou muito, se dedicou bastante, continua se dedicando. Então, nada além do seu merecimento. Fico Obrigada. lisonjeado pelas suas palavras e saiba que são recíprocas. Também estou muito feliz aqui de estar compartilhando esse momento com vocês duas. Obrigada. E só para finalizar, o Eric ali comentou. A Raimara é exigente. Se chegar um dado de qualquer jeito, não passa do primeiro, por quê? Então, bom de feedback aqui. O intuito não era esse, juro, Raimara. Era para ter um Ele era webinar, o mas único que eu tava pensando assim, não, Eric, não fala nada. Eric, obrigada.
obrigada. Nossa, olha, o time. E aí agora eu posso falar, o Eric, todas as pessoas do time de vocês, do Grupo Care, nossa, me fizeram crescer tanto, porque foram tantas trocas legais, e são ainda, né? Porque a gente segue tendo, que assim, de fato, eu não sou a pessoa mais legal nesse sentido, assim, eu sou provocativa, muito provocativa, mas porque eu penso que alguém pode fazer aquela pergunta para mim, não quero ser eu a pega desprevenida, entendeu? Aí eu passo a bola. Isso. Tá Então eu certo. fico Não, mas forçando isso. agora te dando um feedback nesse sentido, eu que tenho que te agradecer. Você melhorou muito o nível do meu time. Então, o time interno cresceu muito quando nós estávamos prestando serviço para você. Já participei de reuniões do tipo assim, bateu o negócio, assim, eu não precisei falar nada. Aí eu só olhei assim e falei assim, cara, isso é para Raimara? A pessoa, não, já entendi, a gente precisa aprofundar mais, né? Eu falei, exato, assim, melhor eu perguntar do que ela depois. Então, melhor esse negócio aí. Obrigada. Gente, O obrigada. legado ficou. Eric, muito obrigada pela parceria, porque eu não posso dizer que não é parceria você passar pelo processo comigo. Obrigada, Ai, gente. gente, Obrigada mesmo. maravilha. Então é Obrigadão, viu, isso. Raimara? Obrigada, viu? A gente se fala. Até mais. Bom Até a descanso para próxima. vocês. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. 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 Beijo.